Aí é o contrário. Eu estou brigando aqui com a câmera. A imagem é refletida em contrário. Deixa eu citar você aqui de uma vez. Pronto. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 5 de agosto de 2020, uma quarta-feira, e nós estamos com a nossa irmã Eni Gabriel, nos trazendo a palavra está lá em Brasília, meus irmãos. Eni, um excelente dia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos aproveitar para fazer um estudo rápido de uma ou duas questões do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos reserva. Saiu do capítulo Ocupações e Missões dos Espíritos. Essa semana a gente está falando muito de família. Olha para você ver. Questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Eis a questão formulada por Kardec. Vamos, então, à resposta dos nossos irmãos. Questão 582, para quem quiser procurar aí. Sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que abriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhes uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Meus irmãos, a paternidade, e quando eu digo paternidade, não é apenas o papel do pai ou da mãe, seria o papel da família. Sim, a família. Nós, antes de tudo, pela palavra e pelo exemplo. Existe um ditado que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Aqui nos chama a responsabilidade do que a gente está tão, e isso é nítido hoje em dia, os pais que estão se preocupando em dar a educação para o filho, mas como? Possibilitando aí um computador, um carro, mas não estão preocupados no diálogo, na presença, no exemplo, no amor. Não se tem o tempo para conversar. Não existe nada que substitui o carinho de uma palavra dita face a face. Não é a mesma coisa eu pegar um celular e ligar. Não. A gente olhar, a gente sentir a entonação, o gesto da pessoa. Quem faz psicologia entende do que eu estou falando. Onde a gente está conversando, onde a gente coloca as mãos,
onde a gente remete o olho às facetas, tudo isso são coisas que a gente percebe ali. Não existe substituição ao abraço, ao afago maternal, não existe. E aí é que está a missão. Constituir família e ser exemplo, ser verdadeiramente pai, irmão, mãe, tio, avô. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. E quando um destes falha por nossa culpa, por nossa omissão, não é simplesmente a omissão também, ela traz consequências. Quando a gente faz isso, é onde a gente muitas vezes vê reencarnações em que se pede, se implora a oportunidade de vir com aquele filho, com aquele marido problemático, que outrora foi um filho que se desvirtuou. Eni, fique à vontade, que eu acho que você tem... Tem um aspecto aí que você ainda não tocou nele, que é a questão, você começou a falar agora, a questão da reencarnação. A nossa responsabilidade com os filhos não deixa de ser uma responsabilidade com o nosso próprio futuro. Então, até mesmo dentro do nosso egoísmo, que a gente ainda não conseguiu se livrar dele, educar bem, cuidar bem e amar os filhos é um projeto futuro nosso, porque a gente pode reencarnar como filho deles, o neto deles, vivendo no mundo que a gente está começando a construir agora. Então, essa relação de família é muito importante, porque a gente vai construindo lembranças que são importantes nesse arcabouço da família. Olha que coisa boa você lembrar com carinho de uma avó. Eu que tive a chance de conhecer bisavós, é uma coisa que vai sendo muito forte dentro de nós. Então, essa construção dos filhos, do bem-estar dos filhos, ela é muito importante para o futuro da própria família, para o futuro de cada espírito e para a humanidade como um todo. É uma missão, sim, Kardec usou a palavra certa. É uma missão que ela não pode ser assim largada como anda sendo, né? E é interessante esse nosso tempo aqui de pandemia, porque pais e mães estão descobrindo como é importante esse contato com os filhos o dia inteiro, como ele é difícil também, né? Então, são coisas para a gente pensar. Como que é que a gente está construindo esse futuro, que é dos nossos filhos, sim, mas é nosso, né? É da família como um todo, e é da sociedade. Você está sem microfone, Val. Meus irmãos, 9 horas é o momento de fazermos a nossa prece, elevarmos a Deus o nosso coração, os nossos pensamentos, entregando estas nossas boas energias a serviço do amor e da caridade. Vamos pensar naqueles que se encontram em sofrimento, aflitos, em desequilíbrio, diante de suas provas, rogando a Deus que estas preces, que este nosso trabalho de amor e caridade consiga penetrar os corações endurecidos, os corações sofridos daqueles que nos procuram na condição de sofredores ou de obsessores. Deus Pai Todo-Poderoso, rogamos a assistência dos nossos protetores, do nosso anjo guardião, com quem rogamos a fina sintonia, a fim de recebermos as boas intuições e bons conselhos. Agradecemos a presença e a luz
do Mestre Jesus, nosso amigo, governador do planeta Terra. E como ele nos ensinou, nós vamos louvar a Deus em agradecimento através do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um de nós e assim permaneça. Hoje nós vamos ter a participação da nossa irmã Eni. Seja bem-vinda, a palavra é tua. Muito bom dia a todos. Eu agradeço muito essa oportunidade e agradeço também o carinho e a paciência de quem, mesmo de longe, está ouvindo, né? E eu espero que possa, de alguma forma, contribuir com os estudos de todos vocês, né? Com essa trajetória espírita. Agradeço demais ao Walter e aí vamos começar o nosso estudo. Há algum tempo atrás, uma colega de trabalho, sabendo que eu era espírita, me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela disse assim: Eni, me explica como que é essa tal Bíblia dos Espíritas. Aí eu, o que é a Bíblia dos Espíritas? Exatamente, o Walter foi mais rápido do que eu. Não é a Bíblia dos Espíritas. Então vamos explicar, o meu objetivo então é tentar responder a essa pergunta que ficou na minha cabeça. O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é esse livro? É um dos livros mais lidos da doutrina espírita, se não for o mais lido, e alcança pessoas, inclusive, que não são espíritas. Ele traz uma mensagem que nos consola, que nos orienta, que responde a grandes angústias que nós temos, que nos atende em momentos de sofrimento. Mas que livro é esse? Como que foi que Kardec chegou a construir, a juntar toda essa informação em um só livro? Então vamos voltar lá no comecinho. Kardec era um professor. Antes de ser Allan Kardec, ele era o professor Hippolyte Léon Bélizard Rivari, um acadêmico com muitos livros publicados e que lá pela metade do século XIX conheceu o fenômeno que era a moda, o fenômeno das mesas girantes, das manifestações de coisas que ninguém sabia explicar o que era. E resumindo bem a história, Kardec prestou atenção no fenômeno, começou a perguntar, a indagar, a pesquisar e concluiu que o que provocava aqueles fenômenos eram espíritos, almas dos homens que morreram, que a gente hoje chama desencarnaram, deixaram a carne. E partindo dessas indagações, eu gosto muito de brincar que às vezes Kardec podia ser o chato da festa. Era uma brincadeira de salão, todo mundo em volta da mesa fazendo perguntas fúteis, divertidas, os espíritos respondendo, e ele chegava sério e fazia perguntas sérias. Claro que isso é uma brincadeira, não era assim que acontecia. Ele fazia anotações e pedia perguntas e respostas, enfim, ele foi juntando um material que publicou em 1857 com o nome de O Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, lá num subtítulo, é Filosofia Espiritualista. Em 1857, Kardec publicou então esse livro, Filosofia Espiritualista. Perguntas e respostas
que investigavam, que sondavam e que hoje são a base do que a gente chama de doutrina espírita ou espiritismo. Nesse livro ficou estabelecida toda uma nova ordem de relações com o mundo do lado de lá, que deixou de ser sobrenatural, porque Kardec mostrou que nós somos espíritos, todos nós. Estamos por aqui encarnados, daqui a pouco vamos estar do lado de lá desencarnados. Depois disso, alguns poucos anos mais tarde, em 1861, 4 anos, Kardec publicou o Livro dos Médiuns, que ele também deu um subtítulo, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E nesse livro, ele nos ensina como lidar com esse mundo dos espíritos, como acessar, como entender, como estabelecer esse diálogo, esse contato com o mundo dos espíritos. E entre esses 2 livros, ele publicou um livrinho que a gente nem sempre estuda, nem sempre dá importância, que o nome é uma pergunta. Em 1859, ele publicou um livro chamado O que é o Espiritismo? E ele dizia que eram noções elementares do mundo invisível. E logo no início do livro, no que ele chama preâmbulo, ele já responde a pergunta: o que é o Espiritismo? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas mesmas relações. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. E essas relações nossas no mundo corporal com os espíritos que estão lá no mundo incorpóreo têm consequências que são consequências morais, consequências éticas, situações que alteram o nosso modo de encarar a vida e nos mostram, no mínimo, que nós temos uma responsabilidade muito grande com tudo aquilo que nós estamos fazendo, que gera consequências. Então, havia esse arcabouço da doutrina, e no próprio Livro dos Espíritos, Kardec tem um capítulo que fala das leis morais. E uma das questões dentro desse capítulo Leis Morais, que é a famosa questão 625, Kardec pergunta que espírito seria que serviria para nós de modelo e de guia para nossas vidas? E a resposta é bem simples: Jesus. Então, se Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, nós devemos segui-lo. Decorrente dessa necessidade de de levar em consideração com mais ênfase o aspecto moral da nossa vida e tendo como exemplo Jesus, foi que Kardec, em 1864, publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o Evangelho de Jesus, visto sob o enfoque dado pela doutrina espírita, por toda aquela base de conhecimento que estava no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, além do que é o Espiritismo e outras publicações que Kardec fez nesse intervalo, basicamente a Revista Espírita. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo tem na sua contracapa. Às vezes a gente pega o livro e vai sortear uma mensagem para nos consolar, um texto de algum dos evangelistas, a gente não vê o começo da obra, e Kardec diz que o Evangelho
é um livro que tem a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. E como uma epígrafe, aquela frase lapidar de Kardec que a gente tanto repete e às vezes não sabe onde está. Está aqui na contracapa do Evangelho. Fé inabalável. Só o é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é a fé inabalável. Daí a gente tem um prefácio. O prefácio do Evangelho é uma mensagem maravilhosa, assinada pelo Espírito de Verdade. Espírito de Verdade não é porque ele é um espírito real, é porque ele traz a verdade. Ele representa a verdade. E Kardec coloca uma nota dizendo que essa mensagem veio como um prefácio porque ela resume o caráter essencial do Espiritismo, o verdadeiro caráter, e a finalidade dessa obra, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa mensagem, ela é maravilhosa e ela começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Se a gente pega essa frase e vai analisá-la junto com o Livro dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos tem uma introdução que se chama Prolegômenos. É aquela que tem desenhada aquela cepa, né, da videira, o cachinho de uva. Nesses prolegômenos está dito assim: o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E aí no Evangelho, o Espírito de Verdade diz que os Espíritos do Senhor vêm a iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Essa mensagem do Livro dos Espíritos, Prolegômenos, ela é uma mensagem coletiva dos espíritos superiores que trabalharam em trazer para nós a mensagem espírita. E ela é assinada por João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Frankl, Swedenborg. São nomes importantes na história da humanidade. São nomes significativos que contribuíram muito para o nosso progresso. Daí, mais uma pequena comparação do texto do prefácio do Evangelho, em que o Espírito de Verdade diz assim: eu vos digo que são chegados tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. E nos prolegômenos no Livro dos Espíritos está dito que os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus, ou seja, as virtudes do céu, e os agentes da vontade de Deus, ou seja, como está no Evangelho, um exército obedecendo ao comando, eles têm por missão instruir e esclarecer os homens e abrir uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, essa mensagem maravilhosa ainda nos chama, o Espírito de Verdade nos chama: tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes.
e num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Os espíritos estão juntos de nós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é essa porta que nos permite passar fazendo a vontade do Pai, entendendo a vontade do Pai. Essa mensagem é muito bonita e eu queria até convidar vocês a depois em casa lerem, em casa vocês já estão em casa, né? Lerem com calma, com atenção, porque ela é uma poesia, mas ela tem um significado pleno que explica a preciosidade que é o Evangelho que nós temos nas nossas mãos. Kardec faz depois disso uma introdução. Quase todo livro tem uma introdução que a gente não lê. A gente passa direto, vamos ver logo o conteúdo do livro, não vamos ver a introdução. As introduções de Kardec são importantíssimas, porque elas nos colocam exatamente no contexto que a gente precisa estar, no raciocínio que a gente tem para desenvolver junto com o que ele vai nos ensinar na sua obra. Então, no item 1 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos explicar que as matérias que estão nos Evangelhos do Novo Testamento se compõem de 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo. O que o Cristo fazia? Onde ele ia? Com quem ele falava? Fez isso, deixou de fazer aquilo? A vida de Jesus. Os atos comuns da vida do Cristo. A outra parte são os milagres, aquilo que é considerado milagre, que depois, estudando o Espiritismo, a gente fica sabendo que milagre não existe, né? Mas tem essa parte dos milagres. As predições, aquilo que foi dito visando acontecimentos futuros. As palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar os dogmas. E, finalmente, o ensino moral. Na explicação do Kardec, as 4 primeiras partes não são consideradas. Kardec trabalha apenas com o ensino moral do Cristo. Lembrando, como eu falei lá no início, a posição da doutrina espírita como uma ciência de observação e um conteúdo filosófico que tem consequências morais. E essa moral é a moral do Cristo. Kardec diz que é um código divino, diante do qual a própria incredulidade se curva. Todos aceitam a moral do Cristo. Consta que o próprio Gandhi comentou certa vez que se toda a literatura da humanidade se perdesse, todos os livros deixassem de existir e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. A mensagem de Jesus é consistente, coerente e importante para todos nós, independente de crença ou descrença. A moral do Cristo é incontestável. E se começássemos a discutir esses aspectos morais do ensinamento do Cristo, o próprio estudo delas mostraria que estávamos errados. A gente não tem que discutir, a gente tem que cumprir. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que cumprir os ensinamentos do Cristo faz com que a gente precise mudar o nosso interior. Faz com que a gente necessite de uma reforma íntima, de mudar quem somos nós. Mas Kardec ainda diz que o Evangelho é o roteiro infalível
para a nossa felicidade vindoura. Então, ele é o objeto exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo, apenas o ensinamento moral. Kardec ainda diz uma coisa muito interessante, que é assim: toda a gente admira a moral evangélica. Todos proclamam que é sublime e que é necessário. Todos. Muitos, já não são mais todos, se pronunciam assim por fé. Né? Eles estão confiados, ouviram dizer, eles acreditam e essas máximas se tornaram provérbios e muitos acreditam neles. Mas poucos, no entanto, conhecem a fundo. E menos ainda são os que compreendem e que sabem deduzir as consequências. Vejam a gradação do conhecimento da mensagem que Jesus nos trouxe. Uma coisa é a gente conhecer o Evangelho e saber os ensinamentos de cor. Quase quem se esforçar consegue. Mas praticar, sermos coerentes com esse ensinamento de Jesus a cada instante das nossas vidas, ou pelo menos nos instantes difíceis, é uma coisa que a gente ainda está aprendendo. É uma coisa que é difícil, né? E mais difícil ainda é a gente deduzir as consequências. É aquela questão assim, nessa situação difícil que eu estou vivendo, o que será que Jesus faria? Como será que ele resolveria? A gente tem que começar a entender a mensagem com proveito, com raciocínio. Lembra que eu falei lá do início, fé raciocinada. A gente tem que acreditar sim, mas a gente tem que trazer esse acredito para o nosso cotidiano, para as situações corriqueiras da nossa vida. Outro ponto que Kardec coloca nesse primeiro item da introdução é que a gente tem que perceber o ensinamento de Jesus no contexto em que ele foi ensinado. Quando Jesus fala nas parábolas de situações corriqueiras da vida, nós temos que ter em mente que a nossa vida hoje é muito diferente da vida daquela época. Um exemplo muito rápido e muito simples são as parábolas, que falam de situações agrárias, pastoris, que é uma vida que a gente não vive mais. Então, nós precisamos, para entender, nos remeter para aquela época. Kardec é muito lúcido, né? E ele diz que, muitas vezes, esse arranjo moderno tira a simplicidade e tira o encanto, a autenticidade do ensinamento original. O tempo correndo contra nós, né? Vamos ver mais uma observação que é muito importante. É que Kardec estruturou os ensinamentos morais de Jesus segundo uma ordem. Se a gente for olhar a sequência dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, comparando com a sequência que os ensinamentos aparecem nos 4 evangelhos do Novo Testamento, a gente vai perceber que não está na mesma ordem. Não existe uma ordem cronológica, não existe a sequência que estão os capítulos e versículos na Bíblia. Kardec fez uma sequência em que os ensinamentos decorrem uns dos outros. Então, há uma ordem própria no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele inicia citando o Evangelho de Mateus, é a primeira referência, né, que é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Não vim destruir a lei. Quando Jesus fala ao seu povo, à sua época, que seguia seguia Moisés, né? Aquelas tábuas da lei e todos os documentos que vieram depois de Moisés até a época de Jesus, que estão no Velho Testamento. Jesus conhecia
o Velho Testamento. Jesus estudava e comentava o Velho Testamento. E ele diz com clareza: eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Kardec coloca isso como o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não vem mudar absolutamente a lei dos ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, ele vem esclarecer, porque lá em Mateus Jesus diz que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se haja na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso também é o objetivo do Espiritismo, é entender o que está lá no Evangelho. E aí Kardec coloca na estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo aquela sequência que quem está acostumado a ler conhece. Inicia o capítulo com uma citação do Evangelho de Jesus e depois comentários de Kardec, dando o enfoque espírita, o conhecimento que foi adquirido com as informações vindas do diálogo com os espíritos, do estudo das informações que eles nos trouxeram. Num raciocínio didático, naquele raciocínio do professor, do acadêmico que era Kardec, que vai esclarecendo cada ponto devagarinho, trazendo para o nosso entendimento dos dias de hoje, sim. Tem muita gente que fica dizendo que Kardec já está ultrapassado. Não está. A gente sequer entendeu ainda tudo que ele quis nos trazer. Então, Kardec esclarece. Ele traz, segundo ele, a chave do entendimento espírita para aquele ensinamento evangélico. E depois das próprias colocações de Kardec, a gente tem em cada capítulo um item, instrução dos espíritos, em que ele coloca mensagens recebidas por vários médiuns, em várias cidades, em várias circunstâncias, sobre aquele tema, que ajudam a esclarecer o tema. E é uma nota interessante, essas mensagens estão praticamente todas na Revista Espírita, mas aqui no Evangelho, Kardec faz uma ressalva que para nós, nos dias de hoje, é importantíssima. A mensagem está publicada como instrução dos espíritos. Elas têm a data e a cidade em que foram recebidas e uma identificação do espírito que escreveu a mensagem. São vários, né? Mas médium não. O nome do médium não é publicado. E Kardec explica que não há necessidade de publicar o nome dos médiuns, que alguns exigiram que seu nome não fosse publicado e Kardec entendeu que nenhum nome seria publicado, porque o importante é a mensagem, não é o médium. Porque não há que alguém se envaidecer e se sentir importante por ter escrito uma mensagem ditada por outra pessoa. Esse ensinamento é muito importante, está aqui no Evangelho, uma notinha de rodapé na introdução. Num tempo em que ser médium parece que está virando coisa importante, e não é. Caminhando para a nossa conclusão, Kardec destaca que esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é de uso para todos. Ela não é só dos espíritas, ela é para todos, porque ela é a mensagem de amor e consolação de Jesus. A mensagem é para todos. Kardec conclui esse primeiro item da introdução dizendo que as instruções que vêm dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu. Vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, nós temos aqui esse livro precioso. Botei ele aqui, ó, tem até
o retrato de Kardec na versão que eu tenho. Ele é precioso e ele é para nós estudarmos. Ele nos consola, ele nos orienta, ele nos chama à nossa responsabilidade, mas, acima de tudo, ele mostra que a fé inabalável é a fé raciocinada. Eu acredito, por quê? Eu me consolo, por quê? Porque eu tenho buscado, quando eu digo eu, nós, os seres humanos, buscamos não apenas decorar a palavra de Jesus, mas principalmente sentir e praticar. Kardec nos deixou esse guia maravilhoso e é ele que a gente deve seguir. Eu agradeço muito a paciência de vocês e peço a Jesus que nos ampare e que nos envolva a todos em muita paz e muita harmonia. Muito obrigada. Posso reclamar? Pode. Porque acabou. Ué, tem 1 hora, você me falou que tem 1 hora para acabar. Não. Tem 1 hora para acabar. Não, vocês continuam em casa, pô. Vocês continuam. Pega lá. Estava maravilhoso. Mas Kardec é maravilhoso, Meus Jesus irmãos, é mais ainda. Eu vou puxar teu não. saco. Ouvindo através... Não. Ouvindo você falar, fica mais simples ainda. Vamos passar, então, ao momento da fluidificação de nossas águas. Rogamos a Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz, para que fluidifique as nossas águas, depositando nelas o remédio de que fazemos-nos necessitados neste momento. Os remédios para o nosso corpo físico e os remédios para o nosso corpo fluídico. Pai, que estas águas nos sirvam a nos lavar, nos limpar de nossas mazelas, de nossas imperfeições morais, trazendo-nos descortinamento de nossas vistas a tuas obras, ao teu amor. Pedimos, Pai, que estas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, encarnados ou na erraticidade, esta mesma bênção, este mesmo refrigério. Que assim seja. Vamos então, neste momento, é aquele momento dos passes, onde a energia de cada um, minha, sua, de todos nós, é que vai fazer a verdadeira essência deste trabalho, o amor, a caridade. Deus, rogamos que confie em nós levarmos de tuas bênçãos, de tua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, através de um abraço fraterno, de uma prece sincera, deste amor simples e verdadeiro. Que reencontrem, Pai, a sua fé, a sua esperança, que possam reencontrar com arrependimento, através do arrependimento, a felicidade. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece, por todos aqueles que nos pedem socorro, que nos pedem o amor,
sejam eles nossos obsessores, que se apresentam cobrando dívidas pretéritas, ou aqueles simples que necessitam de nós. Peço em favor da espiritualidade amiga, detentora intelectual deste trabalho que nos permite sermos trabalhadores. E neste momento, eu rogo para que cada um se concentre em preces e orações, em agradecimentos, enquanto recebemos o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Agradecemos a nossa irmã Eni, que nos trouxe tantos esclarecimentos à luz do Evangelho. Eni, eu já vou encerrar, mas eu deixo contigo para que você faça. Aliás, vamos fazer o seguinte: faça para nós a prece de encerramento e as suas considerações finais. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, confessar que é meio difícil ficar falando sem olhar para as pessoas que estão escutando, né? Mas a gente vai aprendendo, é um bom exercício. Eu acho um exercício ótimo para palestrante. Você ficar de frente para uma tela vendo o seu próprio rosto. É um exercício bem interessante. Eu agradeço demais essa oportunidade. Agradeço muito porque é uma oportunidade de aprendizado, de conhecimento, é um jeito novo da gente divulgar a doutrina espírita e muito construtivo. A gente só tem, então, que agradecer a paciência de todos, agradecer ao Walter mais uma vez, e agora agradecer a Jesus, numa prece em que a gente, de coração, agradece essa oportunidade bendita de estarmos unidos em torno das sadias considerações de Kardec, das abençoadas e maravilhosas mensagens que Jesus nos deixou. Obrigada, Mestre, por estarmos vivendo aqui e agora, nas circunstâncias em que vivemos, enfrentando as dificuldades que se nos apresentam. E queremos pedir, Mestre, por todos aqueles que sofrem, que adoecem, que desencarnam, que eles sejam amparados, fortalecidos e que, principalmente, tenham a noção que estão sendo amparados e fortalecidos. Ajuda-nos, então, Jesus, e que o nosso Pai Celestial possa constantemente ter misericórdia por todos nós. Graças a Deus. Nós é que agradecemos. Eu estou rindo nos comentários aqui que eu estou lendo. Amanhã, quem vai apresentar é o Jefferson. É o Jefferson. Primo dela. Aí ele escreveu aqui: depois dessa aula, amanhã eu estou. Não, gente, não é assim, não. É porque os espíritos ajudam a gente, fala para ele ficar tranquilo que a intuição chega. Meus irmãos, convidando vocês para amanhã acompanhar, já que a gente está sendo abraçado por essa família maravilhosa. Olha para você ver, a Eni, a Virgínia, que é a irmã dela, o Calci, o Edilson vem por aí, já vai, que é outro irmão, Edson vem por aí, o Jefferson amanhã, ou seja, a família da SES, da Casa Espírita Seara do Divino Amigo, tem o prazer de trazer
principalmente a mim, esta família maravilhosa. Vocês que nos assistem, que se doam em preces e orações. Lembrando também que sexta-feira, nós teremos uma palestra com o Wellington, lá de Uberaba, que vai trazer para nós o tema Bem-vindo ao Mundo Novo. E lembrando mais uma vez, o Evangelho ocorre todos os dias às 9 horas da manhã, e assim que termina aqui, eu posto no YouTube. Eni, muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Eu te peço, por favor, espera um minutinho para a gente conversar com o Eduardo. Meus irmãos. Tá certo. Luz. Bom dia. Bom dia para todos.